ela sempre foi um sonho do grupo que assumiu de ter uma associação. Então foi fundada essa associação e a gente começou a ser reconhecido de uma certa forma em todos os lugares que a gente participava. Isso foi muito bom, para mim foi excelente ter participado com grandes colegas do cartório, grandes amigos mesmo. Foi muito difícil mesmo. Essa foi, acho que uma fase, a pior fase do Registro Civil foi quando eles criaram a parte da gratuidade e a gente teve que arcar com isso por alguns anos, até que realmente veio o fundo que resolveu o nosso problema, graças a Deus. E a gente tem essa situação assim de atender desde o mais rico até o mais pobre. E a gente atende os que estão felizes e os que estão tristes, né? Felizes pelo nascimento, até pelo casamento, né? E triste pelo óbito, pela perda de alguém querido na vida. Então a gente está bem preparado para essa situação, né, do atendimento, sabe? E o noivo brincou um pouquinho, hora recente, e falou que não era da livre e espontânea vontade dele casar. O juiz de casamento suspendeu o ato na hora e me comunicou. A família estava toda preparada, depois o noivo voltou atrás, queria que fizesse, que era uma brincadeira, mas o juiz de casamento suspendeu, veio falar comigo, as pessoas estiveram aqui para conversar e a gente não autorizou o casamento, a não ser no dia seguinte. Eu acho que ainda estou bem, gosto do que faço, né? Venho todo dia no cartório, abro o cartório, fecho o cartório, então assim, eu tenho amor pela minha atividade, gosto de participar, eu que assino toda a documentação passa por mim, subscrevo todos os atos, então eu gosto do que faço. E eu faço com amor, porque eu gosto muito. Saulo de Oliveira Salvador, o ano de nascimento é 23 de outubro de 1960, eu nasci na cidade de Jacupiranga, estado de São Paulo. Eu sou oficial do 2º cartório de Registro Civil de Jundiaí. Eu comecei trabalhando em cartório desde os meus 14 anos, eu comecei em cartório como auxiliar com o meu pai, que era oficial. Na época era escrivão de cartório, né, que se chamava. E depois eu passei como escrevente, tinha uma banca examinadora, tudo para poder você ser escrevente do cartório na época. Hoje não é necessário mais, hoje você que escolhe os seus escreventes e substitutos, não tem necessidade de fazer prova nem nada, na época precisava. Então eu passei como escrevente e depois eu assumi como oficial maior e como oficial interino na época, do cartório de Jacupiranga. E depois eu prestei o concurso e em 1991, é que eu vim assumir o cartório de Jundiaí como titular. Eu morava em Jacupiranga, eu já era casado, tinha meus filhos, e fazia faculdade em Itapetininga, na FKB. A gente viajava com um grupo de amigos, cerca de uns 200 quilômetros da minha cidade até a faculdade. E a gente revezava nos carros para poder concluir os estudos. Sim, meu avô já foi titular do cartório em Cajati, que é uma cidade vizinha, no Vale do Ribeira, e depois meu pai assumiu um cartório em Regente Feijó, próximo a Presidente Prudente. Nós fomos morar lá, e depois meu pai, no concurso, voltou para o cartório de Jacupiranga. Aí ele aposentou, depois veio a falecer, e eu assumi como interino. Em 91, no concurso, eu fiz a escolha de Jundiaí. Era um cartório muito desorganizado, né? O interino que respondia aqui, que o meu cartório foi criado em 87, o interino que respondia, ele era titular em Cajamar, mas ele não comparecia muito na serventia. Ele largou na mão de um oficial maior, que deixou meio a desejar. Quando assumi, tive
um pouco de trabalho para fazer o cartório entrar no eixo. Eu sempre fiz parte da associação e a gente sempre frequentava alguns amigos, colegas de cartório, e isso foi fazendo com que eu tivesse uma experiência diferente de como poderia ser um cartório, que eu acho que seria assim o ideal para um atendimento das pessoas. Então, com isso, eu visitando um cartório ou outro, eu comecei a despertar a vontade de ter um cartório diferenciado. E com isso eu tenho essa estrutura, que eu acho que é uma boa estrutura. É sempre um privilégio, uma honra assumir uma associação como a Arpen, principalmente ao nível que ela hoje está, né? A Arpen sempre foi um sonho do grupo que assumiu de ter uma associação. Então foi fundada essa associação e a gente começou a ser reconhecido de uma certa forma em todos os lugares que a gente participava. Isso foi muito bom para mim, foi excelente ter participado com grandes colegas do cartório, grandes amigos mesmo. Vou citar nome porque seria impossível citar tantos nomes da época que estava lá. A maioria era do concurso de 91, 92, 93, que foram as pessoas que mais se agruparam para fazer da Arpen uma potência que hoje é muito mais do que na época era. Hoje realmente tem um envolvimento maior. Eu reconheço que a gente fazia tudo o que podia, mas com grande dificuldade. Hoje o reconhecimento é muito maior. A gente plantou uma sementinha lá atrás que eu acho que valeu a pena. Sempre teve um diálogo normal, aberto entre todas as entidades, né? Não só como colega de cartório, como também pela própria associação. A gente teve sempre um bom diálogo. Esse foi uma grande dificuldade do cartório do Registro Civil. A gente passou um perrengue lascado, foi muito difícil mesmo. Essa foi, acho que uma fase, a pior fase do Registro Civil foi quando eles criaram a parte da gratuidade e a gente teve que arcar com isso por alguns anos, até que realmente veio o fundo que resolveu o nosso problema, graças a Deus. Foi, mas aí teve também a ajuda de outras entidades depois na conversação, houve a ajuda e a colaboração para que formasse um projeto para poder ajudar nessa gratuidade. Acho que o maior desafio foi a gratuidade mesmo. Esse foi o que realmente a gente passou um sufoco muito grande. Não só os que têm um cartório maior que o meu cartório, sempre teve um bom movimento da parte notarial, que eu faço a parte de reconhecimento de firma, autenticação. Eu sempre tive várias empresas que que trabalham com a gente mensalmente. Então esse é o que manteve o cartório nesse período da gratuidade. A gente tinha muitas empresas, né? E hoje caiu bastante em função, não temos tantas reconhecimento de firma, as autenticações foram caindo, os livros fiscais foram diminuindo. Hoje os nossos trabalhos foram agregados a outras atividades. Hoje a gente tem muita segunda via que a gente faz no balcão e fora do balcão, né? Inteiro teor, e ao apostilamento, que deu uma boa levantada no movimento do cartório. Isso foi muito legal, essa parte aí. O atendimento nosso na serventia, a gente pega todos os tipos de atendimento, né? A gente pega a classe A, B, C, D, E, porque tudo tem que vir na serventia, né? A gente tem 2 cartórios de registro civil aqui na cidade, e a cidade é grande, né? Abrange uma região muito grande, e a gente tem essa situação assim de atender desde
mais rico até o mais pobre. E a gente atende os que estão felizes e os que estão tristes, né? Felizes pelo nascimento, até pelo casamento, né? E triste pelo óbito, pela perda de alguém querido na vida. Então, a gente está bem preparado para essa situação, né? Do atendimento, sabe? Que quando a pessoa vem buscar um óbito, é porque realmente ela está numa tristeza muito profunda, né? E a gente sabe entender isso, né? Os funcionários estão bem preparados para essa situação aí, né? Aí a gente faz os registros na maternidade, a gente tem o funcionário que vai na maternidade, é feito, a pessoa sai da maternidade com a certidão já em mãos. Eu acho que tudo vai mudando, né? E é muito importante, eu acho, esse acompanhamento que o Registro Civil tem feito com relação à tecnologia. Eu acho que a gente está mais avançado até em relação às outras naturezas. Eu acho que a gente tem um avanço muito maior em relação a isso, né? E aí eu tenho que parabenizar a atual e as últimas gestões de presidente. Tem tido uma função bem bacana dentro do Registro Civil com relação à tecnologia nossa. Eu acho que foi muito importante essa mudança. Essa tecnologia ficou muito importante da gente conseguir buscar certidões e algo que a gente precisa em outros estados, que às vezes não é tão compreensível como aqui no estado de São Paulo, que a gente tem acho que uma estrutura melhor, né? A gente segue com uma estrutura melhor do que alguns outros estados que às vezes cansa um pouco a gente de fazer os pedidos, tem que ligar, às vezes 1, 2, 3 vezes para a pessoa mandar. Mas eu acho que isso já foi uma evolução muito grande com relação ao que a gente tinha no passado. A dificuldade de buscar uma certidão, de ter acesso a alguma coisa, hoje é muito fácil. Sim, os concursos eles estão bem concorridos, tanto que vários juízes, promotores e outras atividades aí acabam migrando para os cartórios, né? Então, cada dia está sendo assim mais concorrido e acredito que tenha sido mais assim, tem sido mais difícil para conquistar uma serventia. Então a gente teve agora recente, né, num dos casamentos que a gente faz, e foi durante até a semana, que o sábado a gente tem um número maior, e o noivo brincou um pouquinho, hora recente, e falou que não era da livre e espontânea vontade dele casar. O juiz de casamento suspendeu o ato na hora e me comunicou. A família estava toda preparada, depois o noivo voltou atrás, queria que fizesse, que era uma brincadeira, mas o juiz de casamento suspendeu, veio falar comigo, as pessoas estiveram aqui para conversar e a gente não autorizou o casamento, a não ser no dia seguinte. Eles estavam tudo preparado, a noiva veio toda vestida, toda trajada, ele de terno, os padrinhos todos estavam preparados para a festa e o casamento não foi realizado. Então eles estiveram aqui na minha sala, choraram as pitangas, mas não teve como mudar. A gente suspendeu o ato e eles voltaram no dia seguinte, aí já voltaram mais tranquilo, pediram milhões de desculpas aí para o juiz e para o escrevente que estava fazendo o ato, mas a gente não deu sequência no ato no mesmo dia. E a gente tem inclusive uma placa dizendo que se tiver não admite a brincadeira no ato e tal, então a gente tem na entrada da sala de casamento lá. Eu vim de uma família de cartorário, né? E sempre tive eu tenho um irmão que era também oficial de cartório de Araraquara, né? Que também fazia parte da associação.
E assim, tudo que você assume, você tem que procurar fazer o melhor que você pode. E tudo que você tem, você às vezes você acaba deixando a família um pouco do lado para poder fazer aquilo para os outros. Nem sempre é o agradável, mas a gente busca fazer o melhor que pode dentro daquilo que está lá, né? Não é fácil conciliar o tempo que a gente tem para o cartório, que já suga muito a gente durante o dia. Todo dia tem os problemas com funcionário, com os clientes do cartório que acabam vindo e às vezes não entende alguma situação. A gente busca fazer o melhor que a gente pode para atender o usuário, para ele sair daqui feliz, satisfeito com aquilo que a gente propunha fazer. Mas nem sempre a gente consegue. E às vezes a pessoa não entende isso, acaba se exaltando um pouco com os funcionários. A gente precisa ir lá e dar uma contornada na situação, falar, e nem sempre a pessoa fica contente, né? E conciliar isso mais a associação não é fácil. Então são reuniões e mais reuniões, a participação em vários outros lugares, corredoria, outros estados, é difícil. Mas é isso. Eu acho que eu não consigo aposentar. Não é que eu tenho meu tempo, que eu já tenho 50 anos já na carreira, pagando o IPESP, tudo, mas o valor ainda não dá para se manter com a aposentadoria. Então a gente fica mais fácil continuar, e acho que ainda estou bem, gosto do que faço, né? Venho todo dia no cartório, abro o cartório, fecho o cartório. Então assim, eu tenho amor pela minha atividade, gosto de participar, eu que assino toda a documentação passa por mim, subscrevo todos os atos. Então eu gosto do que faço, e eu faço com amor, porque eu gosto muito. Acho muito importante a luta dos atuais presidentes aí, o pessoal que está lá, não preciso nem citar nome, mas todos que estão lá são extremamente competentes. Eu vejo o trabalho que eles fazem, que são muito bacana. Eu gosto. Acho que a gente está numa evolução constante, e pelo que eu acompanho, eu faço parte ainda da diretoria, eu acho assim, o registro civil está num patamar muito bacana, muito legal. Eu acho que é um futuro bem promissor, eu acho. Pelo que eu pude acompanhar e pelo que eu tenho visto, eu acho que logo a gente vai ter uma tranquilidade financeira, e até agora a gente ainda está meio que, né, é o primo pobre dos cartórios aí, mas logo eu acho que vai reverter um pouco essa situação. Por ter ajudado o registro civil no começo, né, que eu fui fundador da PEN, né, junto com os demais ali. Eu acho que é isso, de ter ajudado com uma sementinha do registro civil, sempre na luta, sempre. É isso. Sim, valeu e tá valendo a pena. Eu recebi uma sementinha, plantei uma sementinha, e hoje eu tenho uma outra sementinha, que é o meu filho, que também tá lá, e eu torço muito por ele. Espero que ele galgue muitos degraus aí da carreira, que ele possa realmente mudar muito a situação. Ele também faz parte da diretoria e também me orgulha muito por isso.